Deus não é um Deus de coincidências. É um Deus de planejamento, ao quais todos muito bem orquestrados e concluídos, né, consumados. Então, esperou-se até aquele dia, qual Cristo, aqui não sei se passou-se uma semana ou duas, até Cristo já ter subido aos céus, diante dos olhos deles, né, o capítulo 1, versículo 8, 9 em diante fala sobre isso. Mas estavam ali aguardando para esse exato momento e oportunidade. E quando aquele som ocorreu, ajuntando-se uma multidão que estava confusa, porque cada um ouvia na sua própria língua. Amados, é isso. A repartição de línguas. Imagina que nós estamos lá no estádio assistindo uma Copa do Mundo, tem todas as nações ali. E por algum motivo é necessário que seja anunciado o evangelho a todos eles. Cada um de nós falaria uma língua. Um falaria inglês, outro falaria o espanhol, outro falaria o português, italiano, e assim vai. Isso aqui não é desordem, é muito pelo contrário, muita ordem. Para que cada nação, através de uma pessoa que estava ali, ouvisse em sua própria língua o evangelho. Era isso que eles estavam falando. Estavam falando sobre Cristo, sobre o seu sacrifício e sobre a nossa inclusão no seu sacrifício. Isso é ordem. Então, eu quero só desmistificar isso da nossa cabeça, né, de que isso aqui foi algo, sabe, como é hoje em dia, né, e a gente observa. É só ignorância, amados, ignorância. Aqui todos puderam ouvir em muito bom, alto som e claro, em sua língua natal, e eles não conseguiam entender isso. Por isso que no versículo adiante ele fala... E todos pasmaram e maravilharam-se, dizendo uns aos outros, pois que, não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como os prosélitos. Cretenses, árabes, todos nós temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Isso foi Pentecostes. Passado tudo isso, ali os judeus questionam a eles, né, falando que eles estão bêbados logo na sequência. E aí Pedro toma a palavra, né? Pedro, o líder deles naquele momento, começa uma pregação lá no versículo 14, né? Vai até o 36, essa pregação de Pedro a todos aqueles que ouviam. Em qual língua ele está falando, a gente não sabe, mas todos ouviram e entenderam muito bem. E aí se inicia o que nós entendemos como igreja hoje. Porque até aquele momento, 120 pessoas estavam com eles. Vamos voltar nesse texto? Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Esse era o número que estavam juntos nesse dia. Ali fala, né, dos discípulos, a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, no versículo anterior fala sobre isso. E mais, né, todos os que seguiam a Cristo mais de perto, mais intimamente. E de repente, de 120, passaram a ser 3.120. É o que explica, né, amados, o versículo 45, ao qual nós vamos falar um pouco. Do dia para a noite, quer dizer, de uma hora para outra, né? Poderosamente, em cada nação e em cada língua, o evangelho foi alcançado. E receberam de bom grado, olha o versículo 41. Pode ler, o que diz? Então, os que lhes aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Quase 3.000, é muita gente. Sabe, é coisa que a gente não consegue nem pensar. Como que ali 120 pessoas conseguiam falar em alto e bom som para que tantas pessoas conseguissem perceber e ouvir? São as coisas que a gente não explica, tá, amados, do evangelho. Como Cristo em cima de um barquinho na beira de um mar falava a 15.000 pessoas, né, nas multiplicações de pães. Como? Não sei. Eu creio que foi assim. E como está escrito, eu creio... E não há dúvida de que todos ouviam muito bem claro o que Cristo queria passar. E receberam de bom grado a palavra. É aqui que inicia tudo. É aqui que a pessoa dá o pontapé inicial de querer ser uma nova nascida ou não, querer ser uma nova criatura ou não, querer participar da regeneração juntamente com Cristo ou não. Porque sempre será uma escolha. E essa escolha está à disposição nossa. E eu gosto muito de lembrar, né, de Deuteronômio capítulo 29. Porque a Moisés foi dito isso, né? Que a morte e a vida estava à nossa disposição. Estava naquele tempo e está hoje à nossa disposição. Deuteronômio, capítulo 30 de Deuteronômio, tá, amados? O verso é o 19. Os céus e a terra
tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Nos foi proposto, ofertado. Eu tenho a vida à minha direita e eu tenho a morte à minha esquerda. A escolha é sua, amados. E quando a gente fala que Deus, por mais que isso doa a ele, amados, nós vimos isso lá no livro de Salmos, né? O quão duro é a morte, né, do ímpio. Mas ele respeitar mesmo assim a decisão do ímpio. E saber que, mesmo tendo a escolha incorreta, ele vai permanecer assim. Mas o nosso Deus não é um Deus autoritário, né? Que vai te pegar na sua cama, te chacoalhar e te trazer para dentro da igreja. Não vai. Não vai fazer isso. Você deve ter essa vontade de sim estar aqui. Você deve ter essa fome e sede, né? De querer aprender mais da palavra. Isso é individual. Eu vejo que em grupo a gente se estimula um ao outro. É o que diz, né? O capítulo 10 de Hebreus. Nos animando, nos constrangendo um ao outro para que estejamos juntos e cresçamos juntos. E esse ato de receber o evangelho naquele momento onde muitos nunca tinham nem ouvido falar sobre Cristo, e muitos até judeus, e já tinham até visto Cristo crucificado, e testemunhando do poder, amados, essa que é a palavra-chave, o porquê tamanha aceitação da palavra. Porque eles estavam diante de pessoas que testemunharam isso. É o que fala o versículo 8, né, do capítulo 1. E sereis testemunhas, amados. Até onde, Jesus, amados? Até onde for necessário. E vocês receberão a virtude do Espírito para ser a testemunha. Amado, só testemunha quem participa. Quem experiencia verdadeiramente o que é o novo nascimento. Amados, quem não é novo nascido é incapaz de pregar isso, de reproduzir isso. É incapaz, porque não possui aquilo que é o básico. Vamos ler? Segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versos 18. Esse é o básico do cristão, amados. Nós ganhamos isso, recebemos isso quando nós estamos em Cristo Jesus. O que Paulo fala lá? Ora, tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Tudo isso provém de Deus. O que provém de Deus, amados? A salvação. É o que fala o verso 17. Assim que se alguém está em Cristo, amados, tudo se torna novo. Tudo se renova. O que é velho é morto e crucificado e sepultado e não tem volta. E aí o que ressurge é algo incorruptível. Aquele que não tem mais o pecado. E aí, não tendo mais o pecado, é que se chama agora nova criatura. O que é velho passou, o que é novo se torna agora. E aí, isso foi provido por Deus. Todo esse sacrifício provido por Deus. Iniciado em Cristo e consumado em Cristo. E por isso que ele nos deu esse ministério da reconciliação. Reconciliar o pecador com Deus.